Perfeito. E até aproveitando esse gancho que você falou, até do Rio de Janeiro, né, sendo sede aí através da organização de vocês do primeiro Congresso Mundial de Trauma, queria pedir para vocês contextualizarem um pouquinho o que é o trauma, principalmente como que isso se associa à nossa realidade aqui no Rio de Janeiro. A gente tem gente assistindo a gente do Brasil inteiro, até gente de fora do país, e que talvez não estejam tão acostumados com essa realidade que pra gente às vezes vira tão comum, né? Porque também é muito mutável, né? Você pega assim, epidemiologia, um lugar é de uma maneira, o Rio de Janeiro é outra, né? Exato, Inclusive a gente vê, tem gente que vem do mundo inteiro para aprender trauma aqui, né? Esse cenário é uma espécie de quase que uma guerra urbana que a gente vive, né? De forma constante. Então acaba virando uma grande referência, até mundial, né? Queria que vocês contextualizassem um pouquinho, por favor. Bom, posso começar, Bruno, aqui? Então o trauma figura em qualquer uma das distribuições epidemiológicas do mundo como das primeiras causas de mortalidade, mesmo na Suíça. Então os problemas de lesões externas, ou seja, ou de agressão ou lesão externa, ele está dentro, figurando sempre ali nas primeiras causas. Claro que se a gente comparar a Suíça ao Brasil, não há comparações, né? Mas é interessante porque o trauma, além disso, ele vem em crises epidêmicas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, parece bobo. Há mais ou menos 1 mês e meio atrás, nós no Lourenço Jorge soubemos de uma guerra na Cidade de Deus. Bom, esperamos alguma coisa. Na região, né? Na verdade. Na região da Cidade de Deus. Não é só a Cidade de Deus, né? Jacarepaguá, etc. Nós tivemos, simplesmente em menos de 2 a 3 semanas, mais de 20 a 30 pessoas agredidas por arma de fogo de alta energia cinética, ou seja, fuzis, onde nós tivemos, imagina, o trabalho, a equipe toda, não só das pessoas que estão de plantão, mas de toda a equipe que leva a sério esse doente e tenta salvá-lo, porque ele não é só salvo na mesa de cirurgia, ele é salvo todo num caminho. Então o trauma tem essa sazonalidade que traz a gente uma loucura, porque às vezes, principalmente no nosso país, que são vamos dizer assim, de uma condição socioeconômica mais desfavorecida, nós temos uma dificuldade gigantesca por essa epidemia que às vezes nos assola em alguns hospitais. Não sei se você concorda com isso, Bruno. Não, acho que sim. Eu acho assim, o trauma, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é que é uma doença, né? E isso foi até uma definição tardia da própria Organização Mundial de Saúde, né? Que hoje se define como doença, tem o CID, tem tal. Então é isso, né? E quando a gente define como doença, e aí vê o papel e a importância epidemiológica, social dessa doença, né? É a principal causa de morte em jovens, né? Como nós aqui. É a segunda causa de morte, né? Saindo da pandemia, no geral, no Brasil. Então tem um impacto, né? Para a gestão pública, para a gestão privada, para a gestão de saúde, para a prevenção, muito importante, que tem que ter uma visão direcionada que, infelizmente, a gente ainda não conseguiu, que os nossos governantes e que as sociedades, enfim, tivessem esse foco aí, né? Então, eu acho que é uma coisa muito importante a gente pontuar isso, né? E quando a gente consegue pontuar isso de maneira muito clara, a gente começa a pontuar, bom, e aí, quem é que vai cuidar desse doente que é tão específico, tão direcionado? Aí a gente começa a entrar em uma série de coisas, né? Então, a gente tem que ter uma unidade capaz de receber esse paciente, 20, 30 baleados num período de 2 semanas, né? Eu tenho que ter uma equipe médica, uma equipe de saúde, de enfermagem, de todo o hospital, né? E tem que ter, que é um grande problema, é o doente que vai embora para casa depois, né? Porque as sequelas dessa doença também muitas vezes são incapacitantes para a nossa realidade social, de mercado de trabalho e por aí vai. Então é uma doença que tem uma complexidade tão grande, né? Se a gente tivesse, a gente tinha que ter a capacidade de enxergar ela realmente de uma forma mais abrangente, né? Enxergar como doença, que as pessoas estivessem envolvidas não só no atendimento direto, mas em toda a sua logística, né? E aí a gente fala principalmente da prevenção. Um dado assim que a gente tem, 50% das mortes em trauma, elas não ocorrem, não chegam nem no hospital, né? Ela ocorre no evento onde ocorreu o evento traumático, né?
Então, assim, a gente tem que trabalhar com prevenção de maneira muito importante. E os doentes que conseguem chegar ao hospital, a gente tem que dar chance a eles serem bem tratados, né? Isso envolve uma gama de complexidade que vai, enfim, de várias esferas aí. Então, acho que, assim, pontuando aí dentro do que você comentou, e o Rio de Janeiro tem uma particularidade, e você falou muito bem, a gente não é parecido, não. Nossos dados são de guerra civil. Nossos dados, se pegar de Estado, de etc., são de guerra civil, né? Mesmo dentro do nosso estado e das cidades, perfis diferentes, né? A gente tem aqui o Rio de Janeiro, são as outras cidades em volta, enfim. Então, realmente, a gente vive muito próximo da gente. Então, não é aquele problema que talvez, vamos imaginar que eu tenho plano de saúde, eu sou da elite. Não, essa elite está envolvida. Está todo mundo envolvido. Então, é uma doença que não escolhe classe social, é uma doença que é lógica, as classes que estão muito mais expostas têm muito mais incidência e gravidade, mas ela não escolhe. Então, acho que tinha que ser uma visão para toda a sociedade, esse entendimento, entendeu? Acho que isso é um ponto muito importante. Bruno, você acha que assim, essa falta de conscientização por parte da população e parte assim, até das autoridades, achar que isso é realmente uma fatalidade e não dá devida importância? Eu acho que existe essa ideia subjetiva de que o trauma aconteceu, que pena, bateu de carro, faleceu. É uma coisa que vai acontecer. É inevitável, né? Essa ideia de... Na verdade, não é. Nada é fatalidade. Né? Uma causa ou outra vai ser, mas a maioria talvez fossem... Se a gente tivesse estratégias, poderia de alguma forma, ou se não prevenir completamente, pelo menos também atender de maneira melhor. Né? Então, tem que ser entendido isso dessa forma. A gente não tem o Instituto do Câncer, a gente não tem Instituto de Cardiologia. Então, o que mudou? A gente viu isso ao longo de trabalhos no mundo. O que mudou os resultados de mortalidade? A criação de sistemas. Organizar. Esse doente grave vai para o hospital que tem todas as especialidades. Esse doente aqui pode ser atendido talvez numa determinada UPA, entre aspas. Então, assim, a organização disso e a interlocução é o que mudou nos países americanos, europeus, etc. Mudou, assim, drasticamente a sobrevida. Então, tem que se pensar no sistema de saúde como um todo. E aí, sim, aí tem papel de gestor, tem papel de sociedade, tem papel da sociedade civil, tem papel da formação das faculdades, das universidades que formam os seus cirurgiões, formam os seus médicos, né? Hoje, um médico recém-formado, a primeira coisa que ele faz, né? Principalmente os que formaram em faculdades privadas, né? A mensalidade é muito alta, o cara já tem uma dívida, já sai da faculdade com dívida, né? Muitos ocorre isso. Exato. E aí vai dar, ele pega o CRM, no dia seguinte ele está numa UPA dando um plantão. E aí vai chegar um baleado lá na UPA. Então o médico ele tem que sair com um mínimo de ter a capacidade de um atendimento que seja até para transferir, mas de maneira minimamente adequada. Então a gente começa a entrar, sabe, em todas as esferas que a gente está conversando aqui, né? Essa é uma primeira esfera, Bruno, desculpa vou roubar um pouquinho a palavra, que é a esfera do ensino. A gente vem brigando desde jovem, né, Bruno? A gente não está tão jovem mais assim, mas desde jovem a gente vem brigando por essa esfera que o Bruno comentou, que é o ensino. O que a gente notava para nós mesmos era nós não estamos preparados. Esse curso foi criado, o Bruno sabe, saiu da minha cabeça, mas ele logo depois, que é um pouquinho mais novo, está mais moço que eu ainda, mas logo depois esse curso veio de olhar para dentro e falar, eu não estou preparado para atender esse ser humano. E a gente precisava aprender. Como é que eu fiz para aprender? Criei um curso, juntei pessoas boas, estudei, feito um louco, e fomos ensinar. Aí você fala, você é louco? Isso, há 20 anos. Somos loucos, mas a gente acaba descobrindo que quanto mais a gente vai aprendendo, a base de tudo é o aprendizado. Sem dúvida nenhuma, o Bruno falou, o que falta é o sistema, é a interligação do sistema. O sistema, e aí, desculpa se a gente não tem que falar do Rio de Janeiro, o sistema do Rio de Janeiro é um pouco mais complexo dos outros estados. Em alguns estados que eu olho que existem sistemas um pouco, talvez, mais montados, mas o sistema do Rio de Janeiro a gente tem excelentes hospitais, mas que vem a doença
de uma forma transversal. E como o Bruno falou, essa doença não é uma doença transversal, aconteceu e acabou. Ela é uma doença longitudinal. Aconteceu, o doente perdeu a perna, ele tem que ser reabilitado. O doente ficou operado muito tempo, vai ter que ficar numa cama, assim como os doentes de Covid, por exemplo. São doenças novas, né? Que a gente vai aprendendo. Então, a gente tem que ver o doente como uma visão um pouco mais da distância. Por isso que nós chamamos de longitudinal. Essa é a visão que a gente tenta trazer e que, infelizmente, na nossa sociedade ainda é um pouco difícil. Ela não existe ainda. Tá? Alguns centros muito específicos, a gente pode relembrar aqui. Um deles é um que eu gosto muito de falar, que é um dos grandes professores que nós temos na nossa vida. Eu posso falar de nós dois, que é o Domingos André, que é o centro do João 23. Mas mesmo assim, dentro do João 23, ela fica meio transversal. Ela não continua com você com acompanhamento tardio desses doentes. Não sei se você concorda.